Podem-se sentar, meus irmãos e irmãs, vamos preparar os nossos corações para a mensagem de hoje. Esse hino fala sobre o amor que nós devemos nutrir sempre pelos irmãos. Como é bom a gente poder viver em união, né? Nós somos povo de Deus, somos igreja do Senhor, e o que passa por nossas veias é esse amor de Cristo Jesus. Apesar de sermos diferentes como pessoas, como seres humanos, temos os nossos próprios gostos, né? E escolha de roupas e também outros tipos de diferenças, assim como um corpo também é diverso entre si, com vários membros, né? O olho não faz a função de um pé, mas todos são importantes no funcionamento correto do nosso organismo. E assim também a Igreja do Senhor, do qual Ele é a cabeça. Ele dá o direcionamento e Ele também é o centro. E nós somos membros desse corpo, que juntos e com harmonia, a gente vai vivendo, cuidando um do outro, né? A mão que dá o banho no corpo todo, as pernas que dirigem os nossos corpos para um determinado fim e objetivo, né? Tudo tem a sua função dentro do corpo de Cristo. E você também, como membro do corpo de Deus, também tem a sua função na igreja do Senhor, graças a Deus, né? Não somos células mortas dentro de um corpo. Nós somos células que pulsam vivas, da qual o sangue de Cristo aqui nos nutre para viver nesse ambiente familiar e de amor. E é por isso que a gente está aqui, não em nosso próprio nome, mas no nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, Pai, eu te peço, Senhor, que no abrir da minha boca, Pai, sejam fluídas as tuas palavras e não as minhas, Senhor. Te peço orientação por meio do teu Espírito Santo, que haja edificação na tua igreja, Senhor, por orientação tua, Senhor. Nos usa como instrumento, Pai. Eu, um pobre pecador que estou aqui, Senhor Deus, possa também ser nutrido por essa mensagem da qual provém de ti, Senhor. Sou falho e pecador, mas as tuas palavras são corretas e limpas, Pai. Por isso, nutre a nós, Pai, a toda a tua igreja e a mim também, Pai, com a mensagem de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos e irmãs, na semana passada nós falamos sobre Zaqueu, uma figura muito conhecida na igreja, né? Todos conhecem a história de Zaqueu, um homem baixinho que subiu numa árvore quando Jesus estava passando por Jericó. A última visita que Jesus fez nessa cidade, ele estava se encaminhando para Jerusalém, e esse homem não perdeu a oportunidade de ver Jesus. Ele subiu naquela árvore porque, por conta da sua estatura, a multidão tapava a sua visão, era um obstáculo. E ele então sobe nessa árvore, Jesus o vê, e Jesus o chama, e Jesus vai até a sua casa, e a vida desse homem é transformada por Jesus. Ele aproveitou essa oportunidade, dessa última visita de Jesus a Jericó, né? E ele foi salvo. Jesus fala assim: houve salvação nessa casa hoje. Antes dele se dirigir até lá, ele tinha já curado um homem, e esse homem era um mendigo. Jesus cura esse mendigo e também salva Zaqueu, e a gente observa que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus não é como nós, que olhamos atravessado e que de repente pré-julgamos as pessoas sem muitas vezes não conhecer o seu coração. Ele conhece o nosso coração verdadeiramente, por completo. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos atos, Ele conhece os nossos sonhos, meus irmãos. Louvado seja Deus por isso. Ele sabe o que você sonha, Ele sabe das suas necessidades, das suas adversidades, Ele sabe do que você tem enfrentado nas lutas e nas armadilhas do inimigo das nossas almas, né? E Ele não está distante de nós, como muitos podem imaginar, que Ele está sentadinho, né, ou está de pé ao lado do trono, junto ao Pai. Ele está aqui no nosso meio,
porque Ele conhece a sua igreja, e a igreja é dele. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. Ninguém é dono da igreja, somente Jesus é o dono da igreja. Por isso que Ele é o cabeça da igreja, por isso que Ele dirige, e Ele está no nosso meio, hoje aqui, vendo o coração de cada um de nós. Ele sabe o que você está pensando, o que você está fazendo, aonde o seu pensamento está, se você está aqui realmente, ou se você está pensando, eu deixei tal coisa lá em casa que eu esqueci, quando eu voltar do culto eu vou arrumar. Ele sabe de todas as coisas que estão passando por você agora, e a gente pede justamente que a gente possa concentrar nesse momento da mensagem, os nossos pensamentos aqui, em Cristo Jesus e na mensagem de hoje, porque Ele tem uma mensagem para entregar para você nesse momento. E depois desse episódio, Ele enfrentaria os principais dos sacerdotes e também dos escribas, e Ele conta uma parábola de um homem que arrendou a sua vinha e entregou essa vinha. Esses homens usurparam dessa vinha, e Ele enviou seus servos para saberem sobre essa vinha. Esses homens, o que fizeram com os servos do Senhor? Eles bateram, escarneceram, e depois, então, esse homem envia o seu próprio filho, falando, não, agora é meu filho que eu estou enviando, eles vão respeitar, ele é o herdeiro. É possível que esses homens não vão respeitar, e esses homens não respeitam e matam o filho desse homem que é o dono da vinha. E ele está então fazendo uma representação justamente daqueles homens que se apoderaram do poder religioso na época, os saduceus, os escribas, os fariseus. E essa história Ele está contando para eles: olha, são vocês esses que quiseram tomar a minha vinha, a minha igreja, mas vocês não são os donos. E esses homens então ficam rebelados contra essa palavra de Jesus e querem matar Jesus, porque eles sabiam que essa parábola era dirigida para eles. Mas eles não fazem isso porque eles veem que a multidão segue Cristo. E eles temem o povo e falam, não vamos fazer isso agora não, porque o povo está todo olhando. E eles mandam outras pessoas e outros emissários para tentar pegar Jesus em alguma falha. Eles fazem armadilhas e arrumam ciladas, tentando pegar Jesus em algum momento. Mas Jesus, a cada passo que eles dão, responde essas pessoas com respostas sábias, e esses homens ficam então maravilhados da resposta de Jesus e falam, não, acho que não tem mais como a gente pegar ele em alguma falha do que ele fala. E essa passagem então ensina que é muito perigoso quando certas pessoas querem dominar a igreja de Jesus, assim como aqueles homens fizeram antigamente. É muito perigoso quando hereges estão dominando a igreja do Senhor. É um risco e um perigo. E esses saduceus, eles eram essa elite sacerdotal da época, eles tinham o controle, eles eram da religião judaica, e esses homens também sempre colaboraram com o governo da época, com o Império Romano. Então eles se beneficiavam do Império Romano, porque eles deixavam eles tomarem contas do templo, eles ficavam responsáveis por isso. Só que esses homens acabaram mercadejando a palavra de Deus, colocando mercadores no templo de Deus. E quando Jesus entra em Jerusalém, ele chora por Jerusalém. Ele chora por Jerusalém. E ele vê aquilo que está acontecendo no templo, ele vai então e se revolta, expulsa esses homens que estavam mercadejando no templo de Deus. E ele fala que a casa de Deus é casa de oração, e aqueles homens tinham transformado
a casa de oração num covil de salteadores. Jesus fala isso. E esses homens, então, eles ficam com mais ódio de Jesus e falam: nós temos que destruir esse homem, caso contrário, o nosso negócio vai falir. Ele expulsou aquilo que nos dá lucro, aquilo que nos traz benesses, e eles tentam de toda forma e perseguem a Jesus. E esses saduceus eram uma elite dessa religião judaica, que eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Eles achavam que a vida terminava com a morte e não existia mais nada. Eles também não criam em anjos e nem num juízo final. Eles não acreditavam nisso. E os fariseus, que eram outro grupo também judaico, eles já acreditavam na ressurreição e acreditavam nessas outras coisas, mas os saduceus não acreditavam. Os saduceus, eles só aceitavam o Pentateuco, e eles negavam as tradições orais que eram passadas pelas famílias. Os fariseus aceitavam as tradições orais, os saduceus não. E eles só aceitavam esses livros do Pentateuco, do Antigo Testamento. E com essa ameaça, aquilo que ameaçava a sua riqueza e o seu poder, eles investem tudo contra Jesus. Eles ocupavam funções importantíssimas e as pessoas olhavam para eles e sempre atribuíram autoridade para esses homens, e eles se achavam sempre muito, porque eles eram estudiosos, e isso subiu à cabeça deles. Esses saduceus eram como os liberais de hoje. Esse liberalismo já vem de longa data, meus irmãos. Eram tidos como intelectuais, mas eles negavam os fundamentos da fé e do amor, da graça. Nós conhecemos pessoas assim, ainda hoje, que se julgam intelectuais e sabedores de muitas coisas, que são soberbos no seu conhecimento, porque estudam muito e muitas vezes até a palavra de Deus. E nós devemos ter cuidado. Não porque não devamos estudar a palavra de Deus, mas para que o conhecimento não suba ao nosso coração. Porque a palavra de Deus nos diz que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Nós devemos sim perseguir o conhecimento verdadeiro, que é Cristo Jesus. Ele é a base de todo o nosso conhecimento, o conhecimento que fica, que permanece para a eternidade. É o amor, é Cristo Jesus. Então esses homens fazem uma pergunta para Jesus, contando uma história hipotética. E olhem bem, eles contam uma história para Jesus, praticamente fazendo sarcasmo, porque eles próprios não acreditavam na ressurreição. Eles estavam querendo fazer uma pegadinha com Jesus, achando que tudo estava sob o controle dele. Agora ele não tem saído. O que ele vai responder diante dessa armadilha que nós tramamos? E eles pegam por base uma palavra do Antigo Testamento que fala sobre o levirato, e o termo levirato vem do latim levir, que significa irmão do marido ou cunhado, e contam essa história dos 7 irmãos que desposaram uma mulher seguidamente, um após o outro, porque cada um foi morrendo. E em Deuteronômio, nessa passagem do Antigo Testamento, fala sobre essa questão do irmão desposar
a sua cunhada para que o irmão dele não ficasse sem um nome para prosseguir, que era muito importante naquela época. Mas a pergunta deles não era sincera, porque eles não acreditavam na própria história que contavam. E a resposta de Jesus vem em contraponto de tudo que eles colocaram. Primeiramente, Jesus fala sobre a existência dos anjos, e nós cremos sim na existência dos anjos. Ele fala da realidade da vida após a morte. Nós cremos na ressurreição do nosso corpo. Nós cristãos cremos na ressurreição do corpo, na vida eterna. E Jesus faz essa análise usando uma passagem de próprio Moisés, ou seja, justamente de uma palavra do qual eles acreditavam, diziam acreditar, os saduceus. Ele fala então que eles não conhecem as Escrituras, que eles não sabem nada do poder de Deus e nem da verdade que existe nas Escrituras. E se os saduceus conhecessem as Escrituras verdadeiramente, eles saberiam que não existe nada nessa passagem de Deuteronômio que fala sobre a vida vindoura. Eles falam sobre um hábito, uma tradição que tinha no Antigo Testamento, mas que não era aplicada após a morte. Eles não conhecem o poder de Deus, porque se conhecessem, eles teriam entendido que o Deus Criador tem o poder de fazer coisas impossíveis. O Deus Criador pode ressuscitar mortos. O Deus Criador não tem limite no seu poderio. Porque os saduceus, meus irmãos, eles eram analfabetos, vamos dizer assim, da palavra de Deus. E a gente também aprende com isso, que nós cristãos, nós que estamos aqui na igreja e você que está nos acompanhando pelo Instagram, que nós não devemos seguir esse exemplo dos saduceus. Nós não podemos ser analfabetos da Bíblia. E quando eu falo analfabetos de Bíblia, não significa apenas você ler a Bíblia, mas você buscar conhecimento verdadeiro. Porque somente o ler a Bíblia não quer dizer que você está tendo conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus. Existem coisas que são literais, outras coisas que não são literais. Infelizmente, hoje em dia, existem muitos cristãos que são analfabetos de Bíblia porque não conhecem o poder e o amor de Cristo Jesus. E se os saduceus eram dessa forma e queriam pegar Jesus, com essas perguntas maliciosas, capciosas, Jesus mostra para ele que na verdade eles não têm o conhecimento de nada. Jesus nos ensina que a morte, ela põe o fim no relacionamento conjugal. Para quem é casado aqui na terra, eu sou casado, há irmãos e irmãs aqui que são casados, e o casamento é uma relação que existe para essa vida. O casamento não é uma relação conjugal após a morte. É isso que Cristo fala e nos ensina, que a morte é o fim do relacionamento entre o homem e mulher com relação ao relacionamento conjugal. A palavra de Deus nos diz que o marido não sabe se a mulher vai ser salva, e nem a mulher sabe se o marido será salvo. Se o relacionamento conjugal fosse para a eternidade, não haveria essa separação, porque não sabemos quem vai ser salvo ou não. Quando nos casamos na igreja,
O sacerdote nos diz para sermos fiéis, né? Para que a gente continue unido o quê? Na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, né? Para que a gente cuide um do outro. A gente se torna uma só carne. Mas também é dito o seguinte: até que a morte o separe. Mas, apesar disso, o relacionamento de Deus não se rompe como os relacionamentos humanos, porque o nosso Deus é um Deus eterno. Nós sabemos que existem certas denominações que acreditam no casamento eterno, mas isso não está de acordo com a palavra de Deus. O próprio Cristo falou aqui na leitura da nossa irmã Ivete: aqui na terra somos homens e mulheres, mas nos céus nós seremos semelhantes aos anjos. Os anjos não têm sexo, não se casam, não há necessidade dos anjos se procriarem. A morte não coloca um fim no nosso relacionamento com Deus. E Jesus então corrige essa teologia equivocada dos saduceus, que entendiam que a morte era o fim de tudo, que tudo acabava, que você tinha que aproveitar então o que existia nessa vida, porque depois da morte nada mais haveria. Abraão, Isaque e Jacó, eles estavam mortos na época dessa passagem, quando Deus antes se revelou para Moisés na sarça, e a palavra de Deus fala que foi dito o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Para Deus, os patriarcas estavam vivos, pois a morte não interrompeu a relação de Deus com eles. Em 1 Coríntios 7,16, a palavra de Deus nos diz assim: porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Quando Jesus voltar, meus irmãos e irmãs, haverá casais na terra que infelizmente estarão separados. Aqueles que creram em Cristo Jesus serão salvos por meio da graça, mediante a fé. Mas nós sabemos que existem casais que estão em julgo desigual, onde o marido crê e a mulher não, e vice-versa. E a ressurreição é um dos pilares do cristianismo. O nosso Senhor Jesus Cristo viveu entre nós, teve o seu ministério, foi crucificado, foi morto e ressuscitou. Nós cremos nisso, mas ainda hoje há muitas pessoas que não acreditam na ressurreição. Há religiões que creem na reencarnação, nós sabemos disso. Creem que quando o corpo morre, aquele espírito sai desse corpo e vai habitar num outro corpo, seja de homem, seja de mulher, ou seja de animais e até de insetos. Creem também que o espírito ele está numa caminhada de evolução espiritual até atingir a iluminação total, de perfeição. Já há outros que não acreditam que exista vida após a morte. Creem que depois que morre tudo acaba, e por isso vivem numa vida dissoluta, aproveitando todos os prazeres da vida num consumismo não só material, mas de desejos, porque ele acha que ele tem que fazer esse consumo e satisfazer todas as vontades do seu corpo, da sua mente, porque depois que morrer nada mais haverá. Ele vai numa corrida desenfreada, aproveitando tudo que tem pela vida. Como diz aquele ditado: comamos e morramos, porque amanhã morreremos. É o que eles dizem. Nós conhecemos, ou talvez você conheça alguém dentro do seu círculo de amizade
que pense dessa maneira. Mas nós, cristãos, nós não pensamos dessa forma. Pelo menos não devemos pensar assim, porque estaremos enganados. Temos um corpo criado por Deus. Nós fomos criados em semelhança a Ele. Temos um corpo que foi criado para glorificar a Deus com nossas ações, com os nossos pensamentos, com os nossos membros. Foi para isso que nós fomos criados. O nosso Deus, Ele não pode ser um acessório na sua vida, meu irmão e minha irmã. Muitos cristãos, infelizmente, têm a Deus como um acessório à sua vida, como um complemento da sua vida. Eles têm o seu trabalho, têm os seus relacionamentos, têm a sua profissão, mas o Senhor não está ocupando o primeiro lugar no seu coração. Jesus não é o principal na vida deles, Ele é um acessório. Eu vou para a igreja porque eu vou me sentir paz, estava muito carregado, e eu vou lá e depois eu saio leve. Mas a igreja não foi feita para ser uma congregação de autoajuda. Existem muitos livros, que nós vemos hoje em dia de autoajuda. Se você for nas livrarias, o que mais você encontra vai ser edições de autoajuda. Nós não precisamos de autoajuda, meus irmãos e irmãs. O cristão precisa de ajuda do alto. É disso que nós necessitamos. Nós necessitamos colocar o Senhor como aquilo que é o mais importante em nossas vidas, e não como um acessório que você leva pendurado no pescoço. Nós devemos ter a Cristo como aquilo que nós não conseguimos viver sem, como o próprio ar que nós respiramos. Talvez seja essa a melhor comparação. Para o cristão, viver sem Cristo é morrer, sem respiração. Nós temos que respirar Cristo para poder viver verdadeiramente. Cremos que um dia, quando Ele voltar, nós teremos os nossos corpos ressurretos no poder do Espírito Santo, na semelhança de Cristo Jesus. E os nossos corpos, eles brilharão como o sol. E da mesma maneira que o sol é uma estrela, e existem estrelas de várias grandezas, assim também as seremos, conforme o galardão de cada um. Todos com seu brilho, mas provavelmente alguns com um fulgor maior do que outros, não somente em relação a brilho que ilumina os nossos olhos, mas uma glória que está representada em todo o nosso ser, não apenas para sermos vistos por outros, mas para resplandecermos a glória que Deus vai nos conceder nesse corpo glorioso, onde todos aqueles que são salvos brilharão como estrelas e como irmãos amados, unidos em comunhão perfeita. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo e a sua igreja, pela eternidade, pelos séculos sem fim, na companhia dEle. Louvado seja Deus por isso. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e coloque essa palavra em nossos corações, para que tenhamos o nosso Senhor como aquilo que é o principal, como o ar que nós respiramos, para que não desviemos os nossos olhos e coloquemos qualquer outra coisa como o principal em nossa vida. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.